Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 26, versículo 35. Só um versículo, todos. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pode sentar. Pedro, ele era um homem, ele foi vamos dizer assim, um discípulo, que Jesus tirou ele de uma beirada do mar, aonde ele iria, creio eu, todos os dias, ou todas as noites, ou todas as madrugadas, não sei, para buscar o sustento do pão da tua própria casa. E Pedro, como todos nós já conhecemos a história dele, ele foi um profissional de pesca. Era certamente um grande profissional de pesca, era pescador. E um determinado dia, a Bíblia diz, está registrado, eu posso afirmar, que Jesus passando, ele observou ali Pedro lançando as suas redes da pesca para, como já afirmei e repito, ganhar o teu pão, né? Comer o teu pão sem ser pesado a ninguém. Agora Jesus passando ali e observando, não somente observando, mas já conhecendo o dia a dia, a atividade de Pedro, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, larga esta rede e segue-me, porque eu vos farei, a partir deste momento, que você seja um pescador de alma. Pedro, ele não ouviu duas vezes. A Bíblia diz que imediatamente ele abandonou as redes. Eu creio que nem levou as redes, ele abandonou as redes. E o que aconteceu a partir daí? Ele foi atrás de Jesus. Atrás de Jesus. A Bíblia, ela nos ensina, irmãos, que nós nunca devemos de querer andar na frente de Jesus. Os irmãos conhecem muitas pessoas, eu creio que algum de vocês tem experiência, de algumas pessoas que andaram na frente de Jesus, passaram na frente de Jesus. E por passar na frente de Jesus, quando eu digo passar na frente de Jesus, eu posso interpretar como a Bíblia interpreta. A pessoa se orgulhar, se exaltar. Nunca nós devemos, irmãos, se orgulhar de nós, como já aprendemos hoje aqui, que nós não temos nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Jesus é tudo na nossa vida e sem Ele nada ninguém pode fazer, nem eu e nem vocês. E pelo orgulho de Pedro, ele caminhou com Jesus vários anos, eu creio. É o que acontece hoje com muita gente. Quantas e quantas pessoas estão anos e anos na igreja e ele não procura se comportar como uma pessoa simples e humilde, andando sempre atrás de Jesus. Ele continua se comportando com o comportamento que o apóstolo Pedro colocou na mente e no coração dele. É se orgulhar e andar sempre na frente de Jesus, sendo uma pessoa exaltada. E repito, todas as pessoas exaltadas, ela não chega em lugar nenhum. Porque o exaltado, a palavra dele não é diferente do que a palavra que Pedro disse a Jesus. Jesus, de maneira nenhuma eu te negarei. Observamos, irmãos, que eu não tenho a tendência de negar a Jesus. Os irmãos, eu creio que os irmãos não têm essa tendência, esse desejo de negar a Jesus. Mas quando nós procuramos e achamos que nós somos alguma coisa, nós podemos entrar numa contradição por não conhecer o poder de Deus e quem é Jesus. Infelizmente tem muita gente nas igrejas, irmãos, que estão participando da ceia do Senhor. Infelizmente tem muita gente nas igrejas, irmãos, que tem o seu cartão de membro, às vezes até uma credencial de evangelista, de pastor, de presbítero, de diácono, um cartão de membro. Às vezes é um bom dizimista, às vezes é um bom crente, mas todavia ele é um bom crente, mas ele não é uma pessoa convertida. E Jesus,
pela sua onisciência, onipresença, onipotência, que penetra o coração do homem até a divisão da alma, Jesus sabia perfeitamente que Pedro, ele não era um discípulo ainda convertido, mas sim era convencido, independentemente dos anos que ele vinha andando com Jesus. Porque Jesus, quando convidou ele, mandou que ele andasse atrás. E ele quis passar na frente. Irmão, pelo amor de Deus, não vamos tomar um exemplo desse. Quando Jesus disse para Pedro e para os demais discípulos que ali estavam reunidos, isto aconteceu logo após a ceia. Isto aconteceu logo após a ceia do Senhor, que o próprio Jesus havia celebrado. Jesus disse para eles: louvado seja Deus, todos nós, todos vós irão se escandalizar em mim. A Bíblia diz que Pedro se exaltou e foi o primeiro a dizer: de maneira nenhuma, Senhor, eu irei te negar. Porque quando nós, irmãos, se exaltamos, nós estamos escandalizando o nome santo de Jesus. Por que, pastor, que nós escandalizamos o santo nome de Jesus quando se exaltamos? Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu, Jesus, sou manso e sou humilde de coração, para que você esteja direito de ter descanso nas vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então observamos aqui uma coisa muito importante, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, ele orientou, olha a sabedoria de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Ele advertiu e preveniu os discípulos que eles iriam negá-lo. E eles, infelizmente, eles não prestaram atenção ao que Jesus havia dito antes. Por isso que eu digo, irmão, quando nós estamos num culto, nós temos que prestar culto a Deus. Quando nós estamos num trabalho como esse, que nós olhamos para trás, deixamos de olhar para frente, e olhamos para trás, ficamos numa janela para ver o que está acontecendo, nós perdemos um contato que Jesus está tendo conosco, nos prevenindo para que o pior não venha acontecer. Então disse Jesus: todos vós nesta noite escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E repito, isto aqui aconteceu logo após o Senhor ter celebrado a Santa Ceia dele aos seus discípulos que estavam unidos e recebendo a palavra de Deus. Nós, nesta manhã, nós estamos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante de uma mesa santa e sagrada, aonde, infelizmente, muitas pessoas que estão nos templos evangélicos, nas igrejas, estão pegando isso aqui como se fosse um cozinhadinho, uma brincadeirinha de criança, de menino. E isto é muito perigoso. Isso é muito perigoso, tanto para mim como para todos nós. Porque, de repentemente, irmão, quando nós botamos a mão no prato do Senhor, não sendo aquela pessoa que nós estamos querendo representar que somos, como foi o caso de Pedro. Pedro tinha acabado de participar da ceia, como os demais discípulos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E Jesus já havia advertido eles: olha, vocês vão escandalizar. Nós temos que ter cuidado com o escândalo, irmão. A Bíblia diz assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Quando nós colocamos a nossa mão
aqui, no pão que simbolizará, após a oração, a partícula do corpo de Jesus, que foi lá na cruz rasgado. Lá na cruz rasgado. Quando o véu do templo ele se rasgou, o Senhor ele diz: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A carne de Jesus ali simbolizava a carne de Jesus rasgada. No momento que for partido o pão, irmão, simboliza o corpo de Jesus que foi rasgado lá no madeiro para trazer para nós vida e vida com abundância. Quando nós tocamos no cálice que se representa aqui o sangue da nova eterna aliança, esta foi a palavra que Deus, o Senhor, ele dirigiu a todos os discípulos que já havia tomado a ceia. Portanto, amados irmãos, a Santa Ceia, concluindo, é para que cada um de nós permanecemos tendo vida, ou seja, permanecemos caminhando até nós chegar no céu. Porque essa ceia aqui, ela não acaba, não. Ela vai acabar aqui, mas lá no céu ela vai continuar. E a Bíblia diz que essa ceia aqui, quem vai nos distribuir, nos servir lá no céu, não é o pastor Emanuel, não é o evangelista Tiago, o presbítero Altair, outros obreiros, não. Quem vai nos servir é Jesus. Amém, irmão? Que privilégio, hein? Ele que vai nos servir essa ceia. Então, irmãos, aqui está o juízo de Deus. Juízo. Olha, preste atenção. O juízo terreno já não é fácil nós enfrentarmos. Quando alguém diz, olha, você vai ser intimado, o juiz vai te chamar para você com audiência, já não é fácil. Agora, já pensou enfrentar o juízo de Deus, o tribunal de Deus, irmão? E a Bíblia diz que aqui está o juízo de Deus. Por que, pastor, é salvação? Não, não é salvação, mas é para o salvo. É um mandamento de Deus para o salvo. Aqui está o juízo de Deus? Está, né? É salvação? Não, mas é um mandamento para o salvo. Então ele diz, o apóstolo João, o Espírito Santo diz na boca de João, dizendo: quem não come a minha carne e quem não bebe o meu sangue não tem vida. Ou seja, é uma pessoa morta. É uma pessoa morta. Mas aqui é o remédio para as pessoas vivas, que é a igreja. Mas ela pode se transformar num veneno para a pessoa morta. Se a pessoa está morta, a pessoa participou, sabe o que vai acontecer? Ou melhor dizendo, vou explicar melhor. Se a pessoa está doente, no sentido espiritual, e ele participa, ele vai morrer. Então aqui está o juízo de Deus, vida ou morte? Morte ou vida? Não vamos, de maneira nenhuma, entrar no clima de pegar o pão e de pegar o cálice como se fosse um cozinhadinho, uma brincadeira de criança. Isso aqui é coisa séria. Eu creio que aqui não tem Pedro, porque Pedro depois se converteu. Aqui Pedro ainda não era convertido. Isto aconteceu antes da conversão de Pedro. Mas ele já participava de tudo. Já participava da ceia, ele já participava dentro dos trabalhos de Jesus, tudo isso. Mas ele ainda não era convertido. Então, na realidade, tudo tem um tempo. Mas esse tempo tem que ser com vida aqui na terra. Tudo tem um tempo, mas o tempo tem que ser com vida. Porque depois que morreu, fechou os olhos, já não resta mais nada mais. Morreu, vai enfrentar o juízo de Deus.